Vamos lá a mais um Polo em Família. O episódio de hoje a gente vai falar de como o futebol foi importante em dois momentos históricos, dois momentos em que o futebol, em que o esporte conseguiu paralisar guerras, né? Hoje o mundo aí, a gente vivencia conflitos entre a Croácia e a Rússia, conflitos entre Israel, Estados Unidos e o Irã. Recentemente, muita gente morreu na faixa de Gaza e a gente vai relembrar aqui, vai contar um pouco da história de duas guerras que foram paralisadas momentaneamente em virtude do futebol. Eu vou falar aqui de uma frase que é o seguinte, abre aspas, um dos meus grandes orgulhos foi ter parado uma guerra na Nigéria em 1969. Quem foi que falou essa frase, Lenivaldo? Esse foi o grande Pelé, e a presença dele era solicitada para jogar com o Santos em várias partes do mundo, principalmente no continente africano, porque havia um interesse muito grande em conhecer Pelé, um negro que era sucesso mundial, e pela afeição dos africanos pelo futebol. E ocorre o seguinte, muitos países africanos estavam se desligando da colonização europeia e criando suas próprias asas, negócio todo. E havia lutas internas por possessões, etc, etc. E Pelé, em duas situações, como ele professor, ele fez a guerra parar, negócio todo, um armistício, uma coisa rápida, negócio todo, enquanto a bola corria com o Santos jogando. As duas partes no estádio para ver Pelé jogar, depois a guerra continuava. Inicialmente, né, Congo e República Democrática do Congo negociaram uma trégua. Esse jogo foi para que essa trégua, essa paralisação, foi para que o Santos pudesse cruzar, né, cruzar as fronteiras, jogar de um lado e jogar de outro. E houve essa pacificação momentânea. Depois aí o Santos saiu, havia essa confusão. E o poder de Pelé, a força de Pelé e do futebol é que os dois soldados, né, dos países que estavam guerreando, que estavam em guerra, assistiram o jogo pacificamente. A guerra voltou depois. O Pelé já fora, lá longe, o avião já saindo. E a outra situação que o rei do futebol também conseguiu pacificar uma guerra foi na Nigéria. Pois é, houve, mais uma vez, o Santos estava excursionando pela África, os africanos sempre orgulhosos de Pelé, todo mundo queria ver Pelé, que era a sensação do momento no futebol. E houve um acordo de paz. A Nigéria estava em guerra, na cidade... Na região de Biafra. Naquela época, porque rapidamente uma explicação. Os países foram se tornando autônomos, negócio todo, e vários grupos queriam a autonomia do lugar, aí brigaram entre si. Então, houve o acordo para que a guerra parasse também, e a população pudesse ver Pelé, os militares também, que gostam de futebol, por esse negócio, e todos foram ao jogo. Depois de tudo feito, o Santos jogou, foi aplaudido, recebeu o troféu, etc, etc. A delegação foi conduzida por policiais para o aeroporto. Depois que o Santos, o avião levantou o voo, a guerra continuou. Tanto que houve alguns jogadores que ainda deram para ouvir do avião os tiros lá longe, aqueles
trovões, daqueles foguetes, era a guerra voltando. Mas era o milagre chama-se Pelé, né? Foi uma coisa impressionante. Antes de a gente falar de outro momento importante, que o futebol foi usado como ferramenta de pacificação, a gente vai falar aqui de dois fatos curiosos, já que o assunto é Pelé. Envolve o início da carreira dele, o início da carreira do árbitro José Assis de Aragão, que apitava um jogo do Santos pela primeira vez, e Pelé em campo, a estreia de um árbitro depois que se tornou um dos árbitros mais importantes do futebol brasileiro, fez o seu nome na arbitragem, mas ele apitava um jogo do Santos pela primeira vez, o adversário era a Ferroviária, e o jogo aconteceu lá em Araraquara. Aí o que foi que aconteceu? José Assis Aragão, que não é nosso parente. Um árbitro muito conhecido. Quem sabe, ele já me disse uma vez que a família dele era procedente da Paraíba, né? Tá chegando por perto. E ele apitou muitas vezes aqui em Pernambuco, os jogos do Campeonato Brasileiro, era conhecidíssimo. Mas ele, no começo, ele foi escalado para apitar o jogo do Santos, o primeiro jogo do Santos, ele, no início da profissão, ele novato, enfrentar aquelas de estrelas todas. E o Santos bobeou, quando o Mano esperava, estava perdendo de 2-0 para a Ferroviária na cidade de Araraquara. Daqui a pouco o Santos começou querendo reagir, mas querendo reagir de maneira, alguns jogadores, né, violenta. E Assis Aragão ficou meio, não perdido, mas um pouco apavorado. Aí disse, foi falar com o Pelé, tratou ele esse negócio todo. Senhor Edson, o senhor é uma figura boa, em outro, mais ou menos isso. Eu tenho aqui as aspas dele. Senhor Edson, o senhor é um jogador consagrado e hoje é a minha primeira partida com o Santos Futebol Clube, o melhor time do mundo. Eu gostaria que o senhor me ajudasse. Pelé pediu calma à rapaziada, o jogo transcorreu tranquilamente, as coisas se acalmaram e o Santos meteu 5-2 na Araraquara e José Assis de Aragão foi dormir tranquilo. Ou seja, José Assis de Aragão falou com a pessoa certa. Quem mandava e prender no futebol. E outro fato interessante, o homem que parou guerra, ele aconteceu em 17 de julho de 1968, não tem nada a ver com guerra, mas demonstra a força, o prestígio de Pelé. Aconteceu em 17 de julho de 1968, o Santos fazia uma excursão internacional e, após ser expulso, Pelé retornou ao jogo a pedido do público e quem acabou sendo retirado, rifado, expulso de campo foi o árbitro Guilherme Velasquez. Como foi essa história? Pois é, lá tantas, o juiz achou que Pelé não estava desrespeito, um lance qualquer, Pelé reclamou todo e ele expulsou Pelé. Quando o público sentiu que Pelé tinha sido expulso, ele rebelou todo, queria Pelé de volta, negociaram com o árbitro, quando terminou. O árbitro saiu do jogo e Pelé voltou, sob aplauso. Esse jogo aconteceu no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. O adversário era a Seleção Olímpica da Colômbia. Para se ter uma ideia, esse estádio, esse jogo, tinha 60 mil torcedores. Olha, para você ver a força de Pelé, um certo tempo eu estava no Equador fazendo uma cobertura da Copa América para o Jornal do Comércio. E Pelé já tinha deixado de jogar, mas Pelé era comentarista pela TV Globo. E no estádio havia um jogo preliminar correndo pela Copa América e tudo, e o pessoal na expectativa de Pelé chegar na cabine lá da Globo. Daqui a pouco
o pessoal ali nas cadeiras cativas, como se fossem as cadeiras cativas, por exemplo, no Náutico, no esporte, daqui a pouco todo mundo se virava para trás. Era Pelé chegando, todo mundo querendo olhar, falar com o Pelé. E certa vez, num desses jogos, eu estava aí, uma senhora lá da Equatoriana, pediu para conseguir um autógrafo de Pelé para ela. Digo, minha senhora, eu não vou poder, ele vai chegar aí, vai trabalhar, eu estou trabalhando aqui, mas ele vai lhe atender, ele não vai conseguir me atender, não vou conseguir me atender, não, quero, muita confusão. Mas você não é amigo, não é brasileiro, não é amigo dele. Ela achava que por ser brasileiro, todo mundo era amigo de Pelé. Insistiu demais, mas eu não consegui, não dava, eu estava trabalhando, para você ver como a coisa toda. Aí ficava muita gente, ainda depois do jogo, esperando que Pelé aparecesse assim na cabine, para dar um adeus, para cumprimentar. A força dele, o prestígio internacional do rei do futebol. Com a saída do árbitro Velásquez, que expulsou Pelé e acabou sendo ele expulso, quem assumiu a missão foi o auxiliar Omar Delgado, e o Velásquez era chamado de El Chato. E aqui, só para encerrar esse capítulo de Pelé, sempre tratando o futebol pernambucano, Pelé nem tudo foi alegria. No jogo 4-2, a derrota da seleção paulista, que Pelé fazia parte, a seleção paulista perdeu de 4-2 para a seleção pernambucana. Isso foi quando e como foi? E o que aconteceu com Pelé nesse jogo? Isso foi no início de 1960. A seleção pernambucana, a chamada seleção Cagareco, tinha vindo do Equador, representou o Brasil, vestiu a camisa na época CBD, Confederação no Campeonato Sul-Americano Extra, quando representou o Brasil. E logo, não foi liberada, porque logo em seguida entrou no Campeonato Brasileiro do ano anterior, todo, em 1960, do tempo do Campeonato Brasileiro de Seleções. Não havia Campeonato Brasileiro de Clubes ainda não. E Pernambuco rodou, terminou a seleção Careca enfrentando a seleção paulista. Aqui, a seleção paulista, favorito, São Paulo terminou sendo tetracampeão, pentacampeão, era disparado. Que naquela época, né, era uma competição muito prestigiada. Prestigiada, as melhores equipes mesmo, as melhores seleções de cada estado. E os paulistas vieram aqui como favoritos e nesse dia, lá na Ilha do Retiro, levaram um vario de bola. Tinha 4 campeões mundiais, né? De 58, na Suécia. 58, era o goleiro Gilmar, o volante Zito, que era o capitão do time, e o Pelé e Pepe. Coincidência, todos jogadores do Santos. E nesse dia não deu para Pelé e para a seleção paulista, para o Santos, para nada. O Pernambuco venceu por 4-2. E Pelé ainda um garotão, saiu chorando com a derrota, para você ver a vontade e a gana que ele tinha para ganhar. E outro episódio envolvendo futebol e, infelizmente, guerra, foi o Jogo da Paz. Esse Jogo da Paz eu me lembro muito bem e foi cercado de emoção e de imagem bonita. Foi uma partida histórica entre a seleção brasileira e a seleção haitiana de futebol. O que é que acontecia com Haiti em 2004? Esse jogo foi realizado em 18 de agosto de 2004, no estádio Silvio Cator, em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. O Brasil venceu por 6-0, uma goleada, mas foi o que menos importou para a população haitiana. A população haitiana vinha sofrendo uma guerra civil muito grande. E lembra, Lenivaldo, desse jogo? Foi um jogo, apesar da goleada,
a seleção brasileira terminou sendo aplaudidíssima, como se a vitória tivesse sido do Haiti. O Haiti enfrentava uma grave crise política e violência armada após uma rebelião que levou à queda do presidente Jean Bertrand Aristide. O Brasil liderava uma missão de paz da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e a missão do Brasil era estabilizar, era pacificar o país. E os jogadores do Brasil eram recebidos Equador como verdadeiros ídolos, como se fossem haitianos Equador, não chegava para os abraços Equador, e eles obedeciam toda aquela encenação dos haitianos com todo prazer, com toda satisfação, porque entendiam que estavam colaborando para a pacificação do país. A ideia do jogo surgiu como um gesto simbólico de aproximação entre a população haitiana e a missão internacional, mostrando que o esporte poderia ajudar a promover a união e devolver, né, resgatar, reforçar, fortalecer a esperança do povo haitiano. Interessante, uma das coisas muito interessantes é que, como forma de incentivar o desarmamento, ingressos foram trocados por armas. E a população, não sei se havia tanta motivação em desvencilhar das armas, ou pelo futebol, para ver Pelé e seus companheiros essa negócio todo, mas compareceu em peso para... Não, Pelé não, né? Pelé não. Pelé não. Aí, os brasileiros. Não tinha dizer. Pelé, mas, mas eu vou falar aqui, quem esteve presente lá no estádio, assistiu o jogo, foi o... Um pernambucano, nosso. Não, mas eu estou falando, na época também presidente, o Lula foi prestigiar. Mas vamos lá, não tinha Pelé, mas a turma que o Brasil levou o que tinha de melhor para esse jogo. Goleiros: Dida, do Milan, Júlio César, do Flamengo. Laterais: Cafu, Belletti, Roberto Carlos. Cafu do Milan, Belletti do Barcelona, Roberto Carlos do Real Madrid. Zagueiros: Roque Júnior, que estava no Bayern de Leverkusen, Edmilson do Barcelona, Juan também do Bayern e Lúcio do Bayern de Munique. Um pernambucano, Juninho Pernambucano, que jogava no Lyon, também fez parte dessa missão de paz, desse jogo que entrou para a história. Renato do Sevilha, Gilberto Silva do Arsenal, Zé Roberto do Bayern de Munique, Kaká do Milan, Edu do Arsenal. E as estrelas, os dois Ronaldos, Gaúcho, que estava no Barcelona, e Ronaldinho Fenômeno, que estava no Real Madrid, e ainda Adriano Imperador. Aí o Brasil, o treinador foi Carlos Alberto Parreira, ele ainda levou alguns jogadores do Brasil, Fernando Henrique do Fluminense, Adriano Gabiru do Coritiba, Magrão do Palmeiras e Pedrinho também do Palmeiras, Roger Flores do Fluminense e Nilmar do Internacional. Então, mais uma vez, o futebol cumpre uma missão social, uma missão que vai além das quatro linhas e serve como ferramenta de levar a paz para o mundo inteiro. É uma grande contribuição do futebol brasileiro para a pacificação no Haiti. É isso aí.